Olá, estamos em mais um Tendências Globais e eu agradeço a você pela sua persistência acompanhando o nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos ver o capítulo 16, quando nós vamos tratar da série das taças da ira, ok? Mas antes eu quero fazer uma retrospectiva rápida aqui. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13, são citados 3 ais, ok? O primeiro ai está ligado à quinta trombeta, o segundo ai está ligado à sexta trombeta e ao término do ministério das duas testemunhas. E fica registrado lá no capítulo 11, versículo 14. E aqui ele diz, e cedo virá o terceiro ai. O terceiro ai tem a ver com a sétima trombeta, que abre a série dos julgamentos das taças da ira. Só que no versículo 15 do capítulo 11 nós temos aqui, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Então aí vai desencadear os juízos das taças. Mas aí vem uma grande intercalação na narrativa do livro do Apocalipse, envolvendo o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Aí quando nós chegamos no capítulo 15, nós temos lá aquele preâmbulo celestial para a introdução dos julgamentos das taças, né? Não chega a ser uma intercalação, mas ele é uma preparação, um preâmbulo, um prelúdio para a introdução dos julgamentos das taças da ira, e a gente viu isso no capítulo 15 a semana passada. Hoje, então, nós vamos entrar diretamente no capítulo 16, falando das taças da ira. Bom, no versículo 8 do capítulo 15, está dito que ninguém podia entrar no templo. O templo tem a ver com o trono. Mais ou menos a leitura que eu faço é essa, tá ok? É uma posição minha, pelo que a gente lê aqui no contexto de vários versículos. E Deus disse, ninguém pode entrar até que se complete o julgamento das taças da ira, tá ok? Aí entra no capítulo 16. Primeiro versículo. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Se ninguém podia entrar, essa voz só pode ser ou do Senhor Jesus ou do próprio Deus, porque lá já ninguém entra, ok? Só chamando atenção para esse detalhe. No versículo 2 foi derramada, a primeira taça da ira, e uma chaga, ferida, maligna, veio sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Chaga, ferida, maligna nos homens, para quem tinha a marca da besta e adorava a imagem. Julgamento agora é sobre as pessoas. Vai vendo, você vai notar. Depois ele volta a mexer com a topografia da terra. Esse é o primeiro anjo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se tornou sangue como de um defunto, de um morto, sangue coagulado. E toda a vida no mar pereceu. Comida parou, travou o mercado de peixes e frutos do mar e tudo que pudesse ser produzido no mar. Esse é o segundo. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de águas potáveis, e essas águas se transformaram em sangue. Não dá para beber. Olha aí, o mar virou sangue,
aqui não é como lá nas trombetas, né? Um terço, não. Aqui é a totalidade. A totalidade dos mares se transformando em sangue. E aqui também os rios e as fontes. Ou seja, não tem água potável para beber. Vai restringindo a situação das pessoas. E o anjo das águas, ele diz: justo és tu, Senhor, que eras e que has de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. O anjo das águas, dizendo que justo eram os julgamentos de Deus, porque derramaram o sangue dos mártires da tribulação, e Deus está pagando com a mesma moeda, segundo as suas obras, dando sangue para beberem. E ele diz que o julgamento é justo. Aí ele ouve outro anjo do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui fica uma dúvida minha. Esse altar se refere à sala do trono, ao templo, porque ninguém podia entrar. Então, de quem é essa voz? Só fica aí uma pergunta para você estudar e meditar um pouco mais na palavra. A menos que o templo no céu se refere ao trono e o altar esteja fora do templo. Aí um anjo pode falar, porque lá no versículo 8 diz: ninguém podia entrar. Se ninguém estava lá dentro, então quem está falando? Só o motivo aí de reflexão. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados, estou lá no versículo 9, com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Bom, aqui a temperatura subiu. É sol escaldante. Alguma coisa afetou as erupções solares, enfim, a radiação aumentou e aumentou o calor, ficou abrasivo, ok? E isso você tem que se esconder nas cavernas, é mais ou menos esse o sentido. E as pessoas blasfemaram contra Deus. O juízo vai apertando, vai aumentando e as pessoas blasfemam contra Deus. Depois eu quero trazer uma reflexão mais no fim. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Já não era sobre a totalidade daqueles que receberam a marca da besta e adoravam a sua imagem. Agora é mais específico sobre o reino, a liderança do anticristo, né? Sobre o trono, ali que estava em volta ali do seu governo. E o seu reino se fez tenebroso. Aqui é trevas mesmo. E eles mordiam as suas línguas de dor. Eles roíam ou mordiam as suas línguas de dor. Tenebroso e morder a língua. Aqueles que estavam no trono da besta, ou seja, fazendo parte da liderança do governo do anticristo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, as feridas lá do primeiro anjo. Aí agora vem essa coisa tenebrosa no trono da besta. E mordiam as línguas, blasfemaram contra Deus e não se arrependeram das suas obras. Vai vendo que a rebeldia só vai aumentando e calcificando. O sexto anjo, lá no versículo 12, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, aqueles que vêm da Ásia.
do Oriente, que estão lá no nascente do sol. O rio seca, e esse rio envolve mais o Iraque, então, e já está acontecendo hoje a diminuição do volume de águas do Eufrates. Isso já mostra um sinal, que esse rio vem da Turquia. A Turquia está represando as águas do rio Eufrates, prejudicando as nações que estão a jusante. Está secando. Alguma coisa vai acontecer, e isso sinaliza os reis do Oriente que vêm para a região de Israel, porque a Bíblia diz que eles vão se congregar ali no Armagedon. Então eles estão vindo em sentido Jerusalém, e outros estão se reunindo ali no Armagedon, que é um vale também. Então você vê as forças se confluindo, se congregando sobre Israel. Porque qual é o interesse de Satanás? Destruir Israel. É simples assim. E aí vem quase que uma intercalação, mas na minha opinião não é bem uma intercalação. Intercalação seria só o versículo 15. Mas ele diz lá no versículo 13: e da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca do anticristo, da boca do falso profeta e da boca do dragão. E esses espíritos imundos vão ao encontro dos reis da terra, todos os sentidos, operando sinais e prodígios de engano, mobilizando os reis da terra para virem para destruir Israel. Eles estavam com chagas, o sol estava escaldante, o trono da besta ficou tenebroso, o mar virou sangue coagulado, as águas se tornaram em sangue, a revolta só aumentou. Os espíritos imundos têm esse poder de convencimento. Isso está acontecendo por causa de Israel. É o Deus de Israel. Vamos destruir Israel. Mais ou menos nesse sentido. Porque são espíritos de demônios, lá no versículo 14, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala de batalha, na verdade é uma campanha, porque são vários eventos. E na apostila nós temos um gráfico, um diagrama que mostra esses eventos da campanha do Armagedon. Aí sim vem uma intercalação, porque esse versículo ele foge do contexto daquilo que está sendo narrado. Ele entra como uma advertência, na minha opinião, tá ok? No versículo 15 nós temos: eis que venho como ladrão. É o Senhor falando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, nesse período não dá para ficar sonolento, não dá para se distrair. É vigilância o tempo todo. Aí nós falamos da paciência dos santos, da perseverança dos santos, vigiando o tempo todo, porque são tempos difíceis. Nós estamos na segunda metade da tribulação, da agonia de Jacó. É o pior período que já passou pela história humana. Ok? Aí ele volta à narrativa novamente no versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, Megido, mais ou menos 95 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Aí no versículo 17, ele entra com a 7ª taça da ira. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Aqui é o Senhor.
Aqui é a voz de Deus, ou o Senhor glorificado, ou Deus. Estão falando, está feito, porque lá no templo não pode entrar ninguém. Porque nós estamos ainda no contexto da conclusão da série das taças da ira. E houve, versículo 18, e houve vozes, trovões e relâmpagos, isso lá no contexto da visão celestial. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. O maior terremoto que já aconteceu. Esse terremoto vai alterar a topografia da terra, preparando para o milênio. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas é isso. Aí ele diz, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, Jerusalém. E você vê isso lá em Zacarias, falando, o profeta Zacarias falando sobre isso, se não me engano, no capítulo 14. E ele diz, as cidades das nações caíram. Todas as grandes metrópoles das nações vão cair, porque Deus vai nivelar a terra e vai exaltar Jerusalém. Ele vai mexer nessa topografia toda. Por isso que esse grande terremoto afetou o planeta inteiro. Ok? E Deus se lembrou da grande cidade da Babilônia, que já nesse ponto já deve estar reconstruída e aonde o anticristo colocou o seu reino político, econômico, comercial. Porque Deus tem profecias no Velho Testamento dizendo que Deus vai destruir a Babilônia. E isso não aconteceu ainda na história da humanidade. Babilônia foi esvaziada, mas não destruída de forma súbita, repentina e completa. Isso ainda está para acontecer, numa interpretação bem literal da palavra de Deus. Para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ou seja, Deus tem uma ira furiosa, indignada contra a Babilônia, porque tudo começou lá em Babel, com Nimrod. E isso afetou a humanidade inteira e todas as nações, porque quando confundiu as línguas, eles esparramaram para todos os lados, mas levaram essa coisa da idolatria. Aí a gente tem que entrar lá, Semiramis, Talmuz, Nimrod, essa história que depois acaba sendo levada para todos os lugares. Por isso que a Bíblia chama mãe das meretrizes, mãe das abominações da terra. Depois nós vamos ver isso lá no capítulo 17 do Apocalipse. E no versículo 20, e toda a ilha fugiu. Eu não sei, fugiu para mim e desapareceu. E os montes não se acharam. Cadê os montes? Sumiram. Então nivelou a topografia da terra. E aí quem é exaltado? Jerusalém. Porque as nações vão subir para Jerusalém. Está lá, profetizado no Velho Testamento. Então Deus vai mexer na topografia da terra. Então você vê que situação dramática para o planeta Terra. E no último versículo, para encerrar a nossa explanação, e sobre os homens, está para encerrar o ciclo, a série das taças da ira, tá bom? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, que é chuva de granizo, pedras aproximadamente do peso de um talento, 40 quilos, mais ou menos aí a medida. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Você já imaginou uma chuva de granizo com pedras de 40 quilos em todo o planeta? Para onde que as pessoas vão? Vai correr para o buraco, para a caverna. Porque cidade, casa, isso
fica meio complicado. Prédio, isso vai cair tudo. Então a gente tem que entender que isso aqui é literal. Não é uma hipérbole, ou querendo aumentar as coisas para dar um tom espiritual. Não, vai acontecer mesmo. Por isso que a Bíblia diz, a agonia de Jacó, uma grande tribulação, como nunca se viu e jamais haverá. Jesus mesmo fala isso lá em Mateus capítulo 24. Aqui fica uma questão para a gente encerrar. Blasfemaram contra Deus e não se arrependeram das suas obras. Aí eu fico pensando, agora vem uma meditação minha, pessoal. E aí você pode estar refletindo sobre isso. Uma vez que você recebe a marca da besta, não há mais retorno. Praticamente não tem como se arrepender. Você já está condenado. Nós já vimos isso no estudo do capítulo 14, tá bom? Bom, então a Bíblia, na minha maneira de ver, está apenas realçando que uma vez que você entra para o time do anticristo, não tem caminho de volta. É rebelião, 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 rebelião e julgamento e condenação eterna. A única coisa que pode servir como aviso é para os mártires, os sobreviventes, os santos da tribulação que não estão adorando a besta e nem recebendo a sua marca. E eles estão passando ou correndo um grande risco de serem martirizados. E eles não podem retroceder. Então eu fico aqui pensando, né? Se arrepender quando você já foi marcado, francamente eu não consigo entender, porque a própria Bíblia diz que não há mais retorno para aqueles que foram marcados. E para aqueles que não foram marcados, tem que perseverar, tem que ser paciente e ser fiel até o fim. Aí, quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, vai entrar ou no milênio ou se transformar num mártir, vai lá para diante da sala do trono e aguardando a primeira ressurreição. Fica aí só essa reflexão para você pensar, meditar, estudar isso aqui com mais calma. Uma coisa é certa, as pessoas não se arrependem. Os moradores da terra, eles são cada vez mais rebeldes no seu pecado, nas suas obras, e odeiam Israel e acabam se intrometendo na campanha do Armagedon, porque a Bíblia diz que todas as nações marcharão contra Israel, contra Jerusalém. E Jesus vai batalhar contra essas nações sozinho. Nós, igreja arrebatada, no corpo glorificado, estaremos junto com ele, mas só vamos ver com os nossos olhos a vitória do Senhor. Ok, agradeço aí pela tua conexão. Volte a estudar aí com mais calma o capítulo 16. Se você ainda não adquiriu a apostila, o primeiro volume, se esforce, compre a apostila para você ter um estudo mais tranquilo em casa, consultando todas as referências bíblicas. Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem.